Boa tarde. A honra é minha. Muito obrigada aos ouvintes da Fiel FM. É um prazer poder falar um pouquinho do nosso trabalho, discutir um pouquinho da política, fazer a gente, né, se interagir também com o É, que é nosso da cidade, isso. O né? que não vai faltar é assunto hoje. Nossa Senhora, deixar nós duas aqui, não vamos ter amanhã. Mas para começar, porque eu já vi assim que ela é super ativa, né? Como eu falei para vocês, é, eu queria saber quem é a mulher, Cidinha, antes de ser política, antes de ser fisioterapeuta, quem é, né? A esposa, a dona de casa, quem que é essa pessoa? Quem que é a Cidinha? Então, eu sou filha do Pedro Cerise, da Helenita. O papai já tem aí uma história política como vereador e prefeito na cidade. E eu estudei, né, na escola pública, depois a gente foi fazer faculdade, me especializei em pós-operatório, cirurgia cardíaca na área hospitalar, fiquei em São Paulo muitos anos, Uhum. tive meus filhos em São Paulo, e aí depois voltei em 2013. Aí depois disso, a gente não imaginava, né, que ia fazer inserção na política em 2016, que foi aí a primeira eleição a qual participei, fui eleita, bem eleita, graças a Deus, com os votos, né, que me deram confiança. E aí a gente tem uma história assim, né? Então, como mãe, como vereadora, sou também delegada do CREFITO hoje em dia. Acabei de ser eleita também para síndica, porque eu acho que eu tinha pouca coisa para fazer. Então, a gente também coordena a equipe da fisioterapia da Santa Casa. Então, assim, eu tenho uma vida bastante agitada, mas eu tenho muito prazer em trabalhar, né? O trabalho, assim, é algo que me deixa, Se me edifica, né? edifica, me fortalece, me dá prazer em saber que você modificou alguma coisa, ajudou alguém com seu Fazer a conhecimento, com a diferença, sua né? prática. E a gente procura fazer a diferença todo dia na vida das pessoas. Legal. Vereadora, eu ia perguntar, mas a senhora já falou, né? Quer dizer, a questão da política já está no sangue, né? Já é uma herança. Já é uma herança do Pedro Cerise, que a gente foi articulando ali, olha, filha, vai ter uma eleição, quem sabe? Aí ele me colocou, né, numa comissão provisória do PSDB, nós somos filiados ao PSDB desde 1993, ele que fundou o partido em São Sebastião do Paraíso, e nós começamos uma conversa bem escondida, eu mesmo, né, porque a família não queria mais ninguém na política, né, até porque Uhum. todo mundo sabe o peso de ser político, né? Você Claro, está exposto, claro. você é É, criticado, o exatamente. executivo é muito pesado, né? Que foi o Sim, papai, ele fez o melhor que ele pôde, mas nunca vai ser é perfeito. verdade. Então, não se tinha esse desejo, Sim, né? é, Mas com a bênção dos meus pais, daquilo que a gente veio para fazer, a gente se colocou o nome, foi muito bem aceito e sim. eleita, né? No meu primeiro mandato em 2016. É. Para fazer a diferença, não tem como não ficar exposto, né, vereadora? Não, Tem que você ser. fica exposto, você tem que se posicionar. Isso, Política em cima do muro não funciona. exato. Acho Você que não tudo vai, na vida, né? você não vai agradar É, todo mundo, isso é muito claro. sim, Não agrada a todo mundo, mas você tem que se posicionar, ou de sim, um lado, ou de outro, né? Não precisa de ter radicalismos, claro, mas a gente tem que se posicionar diante daquilo que a gente acredita. Cada um tem uma história pessoal, sim. uma educação, e cada um vai defender aquilo que acredita. Mas é, o que as pessoas eu percebo hoje que não aceita muito é aquele que não tem lado nenhum. É isso. É, com certeza. Na sua visão como política, vereadora, a senhora acha que as pessoas hoje têm aceitado mais, têm buscado mais se conhecer de perto, entender melhor a política? Porque a gente vem de uma época em que ninguém queria saber de política, diga assim, você falando de uma maneira generalizada, por conta do que nós já vivemos em relação às coisas que envergonharam o nosso país no passado, né? A senhora vê hoje que as coisas têm melhorado, a abertura das pessoas para procurar entender melhor a política? Eu acho que a população brasileira ela amadureceu, até porque ela entendeu que numa democracia ela tem voz. E diante de tudo aquilo que acontecia, ela começou a se posicionar, a entender um pouco mais, a lutar pelos seus direitos, a fazer questionamentos. E Uhum. uma coisa que nos ajudou muito, a nossa mídia, que hoje não é uma mídia só direcionada, Sim. os nossos outros meios de comunicação, isso fez com que a notícia chegasse. Né? Então a gente Em tinha muitos tempo anos recorde, em né? tempo recorde, né? É, Tempo recorde, porque assim a gente tinha algo que era meio direcionado. Hoje não, as coisas são sim, expostas e as pessoas estão sim mais interessadas. Porém, acho que ainda falta bastante mais sim. envolvimento da sociedade. Às vezes as pessoas, se você perguntar o seguinte, quem são os 10 vereadores de São Sebastião do Paraíso?
pouquíssimas pessoas saberão o nome dos 10. Quais são os projetos que estão sendo votados em São Sebastião do Paraíso? Quais foram os bons projetos que foram aprovados recentemente e que está fazendo a diferença em São Sebastião do Paraíso? Por exemplo, recentemente a gente aprovou a municipalização das escolas estaduais, municipalizou as estaduais, né, até o 5º ano. O município assumiu isso. O Marcelo, de uma forma muito habilidosa, negociou com o Estado um recurso. E hoje, com isso, e a aprovação da Câmara Municipal, porque o Marcelo não faria isso sem a aprovação do Legislativo, a gente terá a construção de mais 2 creches e mais 2 escolas, uma no Belvedere e uma no Diamantina, né? São bairros que precisam de ter nessa carência, e também a demanda ainda que tem na rede, principalmente por vagas na creche. Então, esse é um projeto recente que a Câmara votou e que vai fazer a diferença aí no nosso município de grande impacto. Com certeza. Eu vi alguma matéria a respeito de um projeto que foi aprovado, sobre a questão do horário da saída das escolas, acho que era das creches, não é isso? Isso, maravilha. Que eu achei fantástico isso daí. Olha isso. A preocupação de não deixar a mãe numa situação de conflito em questão horário, né? Quando eu estava vereadora, alguns familiares me perguntaram: Cidinha, olha para você ver, eu tenho que trabalhar, eu entro às 7 horas, a creche só abre às 7, a escola só abre às 7, eu deixo correndo, chego atrasado, isso é um transtorno. E lá na outra gestão eu já tinha encaminhado um ofício ao executivo para que ele estendesse o horário das creches, né? Nem que fosse aí 15 minutos antes, 15 minutos depois, meia hora. E aí o Marcelo, juntamente com o Lucas, o secretário de Educação, ao qual eu tenho maior, assim, carinho e admiração, eles acataram, fizeram um planejamento. Isso tem impacto financeiro, porque você tem que ter mais pessoas ali, tem que ter uma carga horária maior, e isso foi feito. Então, o Hoje Paraíso, ele é um modelo mostrando que você pode, com boa vontade e planejamento, fazer isso. Qual foi o impacto? Muitas mães têm agora, as que precisam de deixar mais cedo a tranquilidade, de deixar quem vai acolher. Claro que foi feito um trabalho, porque não são todas as crianças que precisam, não é? Então foi feito um levantamento de quantos profissionais precisariam estar ali para recepcionar essas crianças de forma segura, porque a partir do momento que a criança entrou na escola, é responsabilidade da escola. Então isso foi também, recentemente, isso não foi um projeto de lei, mas foi um projeto, assim, pedido, né? Por isso que eu falo, olha como é importante a população, porque a população trouxe essa demanda a mim que nós levamos para lá. E aí, eles fizeram isso, e eu digo, foi um dos melhores projetos recentes que o Marcelo fez, né, junto com a Secretaria de Educação, e que deu impacto na vida de milhares de mães. Isso é muito importante. Com certeza. E a tranquilidade para a criança, né? A gente vê na mãe, mas porque a criança está sentindo essa angústia que a mãe passa de buscar, de sair do trabalho, de pegar, né? Sai todo mundo ganhando. Muitas mães tinham que pagar uma van ou alguém para ficar olhando, e já ganham aí um salário, às vezes, bem reduzido, e tem que pagar mais esse profissional. Sobrava pouco, né, para suas despesas, para suas necessidades. Então, isso também colaborou financeiramente com as famílias. Certo. O vereador, eu vou estar um pouco em falta com a senhora a respeito dos seus projetos. Eu queria que a senhora ficasse à vontade para falar deles, tá? Porque eu terminei ficando na contramão. Das outras vezes eu tive a chance de fazer, mas agora não deu conta. A senhora podia ficar à vontade e falar para a gente do que já tem sido votado, do que tem sido, do que está andando, do que já foi feito. Tem um projeto que eu gosto muito, que foi em relação aos autistas, né? Que aí dá prioridade na rede, ao atendimento, à equipe multiprofissional, a exames, para que elas comecem com a estimulação precoce, né? Assistência às famílias. Recentemente tivemos 2 palestras brilhantes em São Sebastião do Paraíso. Uma é uma mãe autista, que ela é palestrante, ela tem filho autista. E aí mostrar para esses pais, né, que eles vivem o luto quando tem o diagnóstico, que essas crianças, elas são funcionais, elas trabalham, elas casam, né? E claro que tem diferentes graus. Só que o que a gente entende é que quanto mais precoce esses tratamentos, melhora a evolução dessas crianças. Então, é uma briga constante para que, né, esses projetos sejam executados. Nós temos aí também o símbolo, né, que é o laço quadriculado, que deveria ser colocado nos bancos, já tem um projeto de lei para isso. Infelizmente, ainda isso não foi adotado. Na Câmara a gente já adotou, né, tem um espaço, tem uma vaga para os autistas, e então abraçar essas causas é importante. Temos também um projeto recente. Pois não. Vocês têm mais ou menos um número de pessoas autistas na cidade? Assim, uma previsão? Não. A única coisa que eu posso te dizer
é que recentemente a gente tem tido um aumento do número do caso de autistas. Isso é bem assim, claro, tem dois fatos. Ou porque a gente diagnosticava pouco, Sim, sabe? Aquele menino que ele falava que ele era estranhinho, quietinho, sei. não era social. Muitas Uhum. dessas crianças Falta poderiam de ser e conhecimento, não né? tinha. Uhum. Ou realmente venha ocorrido um aumento. A gente não entende se é genético, se é por gestações mais tardias. Turbulentos, né? Então, assim, bebês prematuros já se demonstrou que bebês prematuros têm, Tem assim, um tendência. aumento de desenvolver o autismo. Então, hoje a gente reconhece que tem um aumento do caso de autistas e uma coisa que a gente precisa de falar. As mães precisam de ser olhadas. As mães são Sim. abandonadas pelos maridos, elas são cobradas, mas elas precisam de apoio. Então, a gente tem levado esse pedido à rede, né, que seria para o executivo, que essas mães sejam acolhidas com terapias, com suportes, porque quem cuida da mãe que é a cuidadora? E Sim. não é fácil, elas sabem disso, né? Nós, como mulheres, sabemos de qual é Sim. associado, né? Ter uma visão mais clara das coisas Então, nesse assim, nós sentido. temos o peso de uma criança que é o trabalho normal, do comer, da alimentação, Sim. da escola, mas elas têm que precisam de terapias, precisam de médico, precisam de medicações. Às vezes elas têm que ficar lutando para pegar uma medicação, para conseguir um exame, para E conseguir a um médico, sobrevivência, né? né? Para se manter, para Sim. trabalhar. pra tudo. Então a gente compreende que a gente precisa, né, de tanto fortalecer o diagnóstico, quanto também fortalecer essas mães ou cuidadoras ou vós que serão assim as que têm aí a guarda e cuidado da criança. Excelente, excelente. Desculpa, agora a senhora pode dar continuidade a esse projeto, que eu Aham. cortei, porque eu fiquei curiosa para saber se tinha, né? A senhora É. falou com tanta veemência no assunto, eu fiquei curiosa. Mas, Nós temos um projeto também que eu fiz, que é o dia 12 de maio, que seria a conscientização da fibromialgia. Muitas mulheres são fibromialgicas, são aquelas dores crônicas, as sim, pessoas que não conseguem trabalhar, ela começa a desenvolver depressão. Tem umas que caso tão grave que você precisa de usar tipo uma bomba de morfina na coluna para que você alivie essas dores. São casos gravíssimos que sim, evoluíram. Então, assim, a gente vai fazer uma audiência pública sobre isso, né? E era um pedido que tivesse um reumatologista para que a gente identificasse quantas pessoas fibromialgicas existem, qual é o tratamento e acompanhamento dessas pessoas. Geralmente, as mulheres têm um índice maior do que os homens. sim. Tem um projeto recente também, do Vinícius, juntamente assinado por mim, que é o Implanon, que é um anticonceptivo que você faz subdérmico. Sim. Ele é rápido, ele é aplicado em consultório para mulheres com vulnerabilidade. Então, são meninas que estão aí na prostituição, uso de drogas, que não tem controle. Por quê? A gente entende que o custo-benefício de você colocar e não ter uma gestação indesejada, com Sim. todos os custos, com a criança Tumultuada, abandonada, né? Sim. às vezes também sem os cuidados. Então, isso é uma coisa recente. A gente também criou um projeto que eu gosto muito, que é a Lei Lucas. A Lei Lucas foi um bebê que estava na escola e ele foi numa excursão e deram salsicha. Esse menino engasgou e não tinha ninguém que sabia fazer os primeiros socorros, principalmente a manobra que chama de Heimlich, que é como É se o você passe aperto, um né? aperto aqui no Sim. abdômen, né, para sair, e esse bebê veio a falecer. Então, isso virou uma lei federal, mas antes de virar federal, a gente colocou isso aqui no município. O que é importante? Você dá treinamento para professores, para funcionários de primeiros socorros. Isso pode ser feito de forma São gratuita pelo pessoas Corpo de chaves em Bombeiros, determinados locais, né? pelo SAMU, Sim. para que você salve uma criança de engasgo. Não duvide, se você souber a manobra, você salva uma criança em casa, você pode salvar um filho, um sobrinho, alguém na rua. Então, assim, é um projeto que eu gosto, que seria o fortalecimento e o ensino dos primeiros socorros, né? Dentro das escolas, para as crianças, coisas simples que elas podem Não, saber. vereadora, aparentemente é uma coisa tão básica, mas tão importante, né? De salvar uma vida. Muito importante. Sim. Por exemplo, teve um dia que caiu um senhor de bicicleta ali na Placidino Brigagão, em frente ao Lar Moderno, antigo Lar Moderno. E aí eu tinha, né, noções de primeiros socorros, até porque a gente no hospital faz bastante, né, o ACLS, o ABLS, BLS. E aí, naquele momento, ele estava sangrando, né, a boca, e eu disse, me ajuda, a gente virou ele em bloco, não estabilizou a cabeça e esperou o corpo de bombeiro chegar, porque se tivesse alguma lesão na coluna, você poderia piorar isso. Virou ele do lado para que ele não engolisse o sangue, né? E aí a gente deu os primeiros socorros até chegar o profissional especializado. Então, tem um desses projetos também. Temos, assim, outros projetos que a gente colaborou na cidade, que a gente tem muito orgulho de participar. Então, é uma Câmara
ativa, Ativo. que está junto, né? Cada um às vezes tem uma diferença, um está mais na zona rural, Sim. outro está na saúde, na educação, outro está na causa dos Mas se animais, completam, né? outro mais social, e aí a gente se completa junto com o executivo, porque como o Marcelo foi um parceiro, nós sabemos, né, de como o Marcelo é. Então, a Sim. gente apoia os projetos do Marcelo, que traz duas coisas que eu gosto: transparência, Sim. né? Ele traz transparência e a nossa participação na gestão. Facilita muito, né? Muito mais. A roda gira, A como roda as pessoas gira, giram, né? a roda gira. Vereadora, só uma curiosidade. Esse projeto que a senhora falou sobre os primeiros socorros, de que forma seria implantado? Ele pode ser Porque implantado eu fiquei nas imaginando assim, que é uma escolas. coisa que seria para todo mundo, Sim, né? mas a princípio ele vem nas escolas, Sim. né? Até porque o falecimento ocorreu no ambiente sim, na escola. escolar, né? Então, assim, seria para 1/3 dos funcionários, né? Porque assim, se acontece um evento, parte daqueles funcionários sabem como dar os primeiros socorros até chegar. Uhum. Você poderia dar para os funcionários públicos. Então, isso pode ser feito na rede pública, privada. E esses cursos podem ser fornecidos de forma gratuita, né? Foi o que eu falei, pelo SAMU, Corpo de Legal. Bombeiro. Uhum. Às vezes você pode fazer uma parceria, né? Também com o Unimed, eles podem, alguns cursos que fazem esses primeiros socorros, né? Mas de forma gratuita a gente também pode obter essa informação. Legal, legal. É uma coisa que vai trazer benefício para todo mundo, né? E da maneira como a senhora está falando, termina todo mundo sabendo, porque cada funcionário tem uma família e por aí vai, né? Isso, E vai disseminando. né? Você pode ver lá, às vezes, naqueles filmes dos primeiros socorros, as crianças sabem, né? Que tem que massagear o peitinho, que tem que ouvir a respiração, que tem que saber se o coração tá batendo, né? Então, são coisas que todo mundo precisa saber de uma urgência, porque isso faz a diferença para salvar uma pessoa. Sim, sim. Vereadora, e continuamos aqui na política, vamos para a reeleição ano que vem, não é isso? A nossa agora é em 2024, né? Finaliza 2024 Esse e é o aí segundo ano, né? esse é o segundo mandato. Foi tá. 2017 a 2020 e agora 2021 a 2024. Nesse ano agora nós temos eleição para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. Isso. E aí depois vem para prefeito e vereadores daqui 2 anos. A cada 2 anos eles vão intercalando. Entendi. Deixa eu ver aqui. Me ajude com alguma coisa a mais que a gente possa. A senhora disse que a senhora chefia o serviço de Fisioterapia. Isso. na Então, eu não sei se todos Santa sabem, eu Casa. sou fisioterapeuta, me pós-graduei, né, em São Paulo, lá no Instituto Coração, que é o maior hospital de cirurgia cardíaca da América Latina. Então, com a experiência, quando eu vim, a gente veio implantar, né, o serviço de fisioterapia aqui no Hospital do Coração, que estava sendo inaugurado em São Sebastião do Paraíso. Tinha sido inaugurado antes, mas eles estavam aqui começando. Então, quando eu cheguei aqui, nós éramos em 4 fisioterapeutas. No pico da pandemia, eu cheguei até 36. Agora nós estamos indo para 34, né? Olha que maravilha. E a gente tem fisioterapia 24 horas em todas as UTIs. 24 horas na UTI neo, cardio e adulto. A UTI Covid agora foi fechada, né? Então, Sim. os leitos de UTI foram... Os pacientes que têm Covid, eles são absorvidos dentro da UTI adulto e cardio. E a gente também implantou agora a UTI, a fisioterapia na emergência, ou seja, qualquer paciente que chega, a gente atende na emergência. Mas, pelo amor de Deus, o que você vai fazer? O que fisioterapia faz? Bom, olha lá, imagina que você é um paciente cardiopata, tá lá agora, né, com o pulmão todo encharcado, com falta de ar, a gente chega lá e tá te atendendo. Um paciente que teve um derrame, um AVC, que teve aí um comprometimento importante, então a gente vai participar lá da assistência, da intubação, paciente que chega lá chiando o peito, aqueles pacientes que têm asma, bronquite, com falta de ar, a gente coloca os equipamentos para ele respirar melhor, oxigênio. A gente participa, assim, das paradas cardiorrespiratórias de um paciente que foi mais grave, isso daí a gente participa. Então, faz a diferença, a gente tem uma sala de reabilitação lá dentro, então os pacientes internados vão para essa sala, tem Legal. esteira, tem bicicleta, tem cicloergômetro, eles fazem exercício, atividade física. É uma terapia. Uma terapia. Então, eles vão ouvir música, participam lá dentro, reabilitam e
deixa também de perder função, como deambular, como trocar uma roupa sozinho. Então, dentro da Santa Casa, nós também temos, né, esse espaço de reabilitação que a gente conseguiu com doações do Rotary, do Sicob, doações pessoais de médicos, e quem acreditou naquela super sala que eu amo. Ô, vereadora Cidinha, me diga uma coisa, como é que é ser a única mulher no meio de 9? Eu vou começar a fazer a pergunta diferente, como é que eles se sentem comigo lá, mulher, né? Então, assim, eu tenho um relacionamento muito bom com eles, muito franco, são muito respeitosos comigo. Sim, Eles, assim, reconhecem, cada um tem um estilo, né? Então, eu claro. sou, assim, a questionadora, que estudo os projetos, que fico perguntando, que quero ver melhorias, mas, assim, a gente entende que tem um respeito dos nobres pares em relação à minha pessoa e ah, assim, eu respeito o posicionamento deles e acho que a gente tem um bom relacionamento ali dentro. Posso dizer que a gente tem uma boa convivência. Eu Não vejo quer umas... dizer que a gente concorde com tudo que cada um Claro, faz, né? claro. Mas sempre de forma respeitosa. Sim, eu acho que isso é muito válido, né? Sim. Porque dizer sim para tudo também não é por aí. Agora, como eu vejo a senhora é muito ativa, né? Eu imagino que a Aham. senhora seja aquele tempero, como pessoa, tempero baiano, né? Nem mineiro. Afe Apimentado, Maria. né? Que dá gosto e sabor o dia a dia lá na Câmara Então, Legislativa. assim, eu acho assim que a gente fica com muita coisa, a gente é agitado, mas você tem que ser proativo, Sim, né? claro. Eu sempre Isso é falo, muito bom, porque eu vejo que a senhora assim, é uma pessoa que dá vida, né? Alegre. Então, isso é sou muito alegre. bom. Isso é muito bom, porque traz ânimo para as pessoas, né? Aham. Então, por exemplo, a gente tem muito essa coisa assim, olha, vamos reunir, vamos discutir, vamos conversar. O que que vocês acham? Então eu questiono, eu sento com os nobres pares, né? Uhum. Digo, nem sempre eles concordam com o que eu penso e eu com eles, mas sempre de forma respeitosa. Sim. A senhora sente assim, passou por um momento assim que a senhora veja a dificuldade que eles têm de dizer alguma coisa contra por ser mulher ou não? Acho que não. Acho que eles têm liberdade de Sim, dizer, até porque a gente tem que, né, parar assim, ai, mulher, meu filho, eu não sou assim, claro, né? Então, claro. assim, a gente Não, tem que esse perfil parar. aí não é, Não, né? não Até é, porque uma pessoa que tem o perfil que a senhora tem com a pessoa batalhadora e tudo, dinâmica, não poderia ser né? Eu diferente, acho que eles né? têm liberdade de falar, Sim. assim, o que que eles pensam e de não gostou e de falar comigo sem nenhum problema, assim, porque você é mulher, eu não vou falar. Nunca percebi isso, não. Acho que Sei. quando eles têm que falar, eles falam. Isso é muito bom, né? Cria uma liberdade muito legal. E Sim. essa transparência, isso daí, só faz fortalecer, né? Eu tenho um A problema, própria. porque realmente eu sou transparente, eu falo, né, o que que a gente pensa, o que a gente acredita, às vezes não vai agradar, mas são coisas importantes que a gente precisa falar. Eu gostaria de dizer que esses dias eu estava numa entrevista, e Sim. como é importante o cidadão participar. E um senhor disse, olha, aqui em Monte Santo, eles têm um boletim de quantas pessoas, né, que estão internadas, se tem pacientes internados aí de Monte Santo em São Sebastião do Paraíso, vocês poderiam também fazer essa divulgação desse boletim? Sim. Então, assim, foi feita uma conversa, né? Olha, Santa Casa, quem que fornece os dados? A Santa Casa fornece os dados, que passa para a prefeitura, e a prefeitura está fazendo esse boletim epidemiológico. Quem entrar no site da prefeitura tem quantas novas notificações tiveram. Nós tivemos um óbito, né, aí na manhã de domingo, recente. Então, assim, quantos pacientes estão na UTI, quantos pacientes estão nas enfermarias. Então, isso a população acompanha, porque assim, a gente teve um aumento de casos de dengue muito grande mesmo, aumento de casos de Covid, então a gente tem que falar para as pessoas, olha, tome seus cuidados. Sim. Por exemplo, eu tenho pedido para os meus filhos irem de máscara na escola. Se você está Uhum. com o mínimo de sintoma de resfriado, de gripe, use máscara, Claro. até para proteger o seu próximo, né? Exato. E os cuidados que a gente tem que ter, evitar mesmo circulações, só os necessários, com pessoas mais próximas. Então, isso tem acontecido, os casos são mais leves, são menos graves, com menos A internação. prevenção ajuda demais, né? As vacinas ajudaram muito nesse aspecto, mas, por exemplo, tem pacientes de 4 vacinas que contaminaram, Sim. né? Idosos nessa idade que pegavam Covid faleciam, hoje não. Às vezes é um mínimo, um pouquinho, oxigênio, desconforto, às vezes tem que tomar um anticoagulante. Então, assim, a vacina ajudou, mas nós não estamos livres disso. Acho que vai ser Claro. igual o H1N1, né, que é a vacina da gripe. Eu acho que vai ser Sim, uma sim. vacinação constante.
e a gente tem que estar sempre atento aí ao Covid. Eu creio que no começo, vereadora, como ninguém estava sabendo o que era, como que era, eu lembro que um dia eu conversando com alguém lá da enfermaria, lá da Santa Casa, ela dizendo assim, olha, teve caso aqui que a pessoa chegou apenas com um pouquinho, assim, no começo do Covid, no dia seguinte falecia. Sim. Eu imagino o desespero e a angústia que esses profissionais passaram, né? É. Porque foi uma surpresa para todo mundo. O primeiro caso de Covid, de falecimento na cidade, foi algo assim devastador na cidade. Eu lembro que praticamente as pessoas estavam todas presas em casa, assim, realmente foi muito assustador. E naquele primeiro momento, aquela restrição absurda nem era para aquele momento, né? Foi para depois mesmo. Sim. Então, só que a gente não sabia o que chegava. Uhum. O que se veio da informação de lá, né, que era da China, era algo assim tão impactante que todo mundo, né, fez lockdown em tudo quanto é canto, como Exato. prevenção. Mas a gente aprendeu com o Covid, a gente sabe como lidar com ele, e cada um tem que fazer a sua parte, assim como tem que fazer com a dengue. Olha, esses dias teve uma postagem da prefeitura, gente, como que pode você ter que pegar um funcionário público para limpar a sujeira da sua casa? Hã? Cada um tem que limpar o seu, isso é mais do que claro, né? Cada um tem que limpar o seu terreno, cada um tem que limpar o seu quintal, abuso. Eu digo que é né? um abuso, Nossa, quando eu vi aquelas fotos, vocês podem procurar no Facebook, na foto, tirando aquela sujeiraiada com tanto de recurso que tem de descarte de lixo. Sim. Aprovamos um projeto de lei recentemente que você pode descartar sofá, entulho, não paga mais nada. Você vai ter que, se você tem um carro próprio, você despeja lá. Se você não tem, você paga alguém que faça. Sim. Né? Nem as caçambas hoje pagam para jogar entulho. Então foi feito esse projeto pelo Marcelo para que a gente descarte o lixo no lugar correto. Isso é visão do meio ambiente. Claro. Ah, mas é muito fácil ficar reclamando e lá no São Genaro que acabou de arrumar e jogar lixo lá. Sim. Então, assim, sabe? Todo mundo tem que fazer a sua falta parte. de educação, né? Na realidade, isso é beijo, falta de educação, e das pessoas não saberem. Agora, uma coisa que eu sempre vejo, vereador, é assim, as pessoas são muito rápidas para criticarem, né? Principalmente nessa questão política, porque assim, ninguém quer fazer a sua obrigação, como a senhora está falando, é a questão de que é de qualquer pessoa da sua casa, da região que você está, do momento que você está ali, você dá o seu melhor para poder contribuir, e não colocar sempre a culpa no governo, na prefeitura, né? Isso. Então, isso é uma facilidade que as pessoas têm, uma coisa que eu acho assim, que o ser humano ele precisa mudar muito nesse sentido, se reeducar. Tem falhas de gestões? Tem. Tem algumas coisas que tem que melhorar? Tem. Mas assim, o quanto que eu faço? O quanto que eu participo? O quanto que eu colaboro? Eu adoro quando vem uma sugestão do cidadão, eu adoro quando vem uma ideia de melhoria, uma cobrança, né? Mas a gente, assim, também pede que, de tudo que às vezes é falado, que cada um também colabore, né? Então nós temos coisas boas acontecendo na cidade, as pavimentações de guardinhas, as pavimentações das ruas, a melhoria do São Genaro, gente, aquilo ficou a coisa mais linda, um cartão postal, né? Temos agora a nossa fonte, agora tem uma lagoinha lá com chafariz, aí põe os patinhos, alguém vai lá à noite, invade lá e sai nadando, e usa os patinhos, mas é demais, Jesus amado, mas vamos que vamos, e é assim mesmo. Ai, a gente tem que acreditar que o povo vai melhorar. Vai, tem que melhorar. Nem que seja no tranco. Tem, a gente precisa, porque a gente quer a própria natureza, politicamente, essa mudança que houve foi no tranco. Foi de ver tanta coisa, a gente passou a ter tanta coisa boa, né? Que todo mundo acordou, como a gente estava conversando no começo, de tanto que a gente sofreu, a nação sofreu com tanta coisa errada, que todo mundo começou a despertar. Nós saímos da passividade, né? E fomos para a cobrança. Mas ainda nós somos passivos de muitas coisas. Deixamos de questionar muitas coisas. Então, acho que nós precisamos, sim. Por exemplo, nós temos que fazer... Tem ações na cidade, que, por exemplo, que é recorrente em relação aos moradores de rua. Aí tem as coisas que nós temos que resolver, né? Hoje a nossa tem uma dificuldade de pessoas que estão na UPA, a quantidade. Mas olha lá, será que algumas pacientes que estão na UPA não poderia estar no postinho? Ah, mas no postinho não deu certo. Então, vamos entender o porquê que não deu. Porque aí a UPA, que é uma complexidade maior, fica lá com 600 pacientes, aí demorou, aí o cidadão acha ruim. Então, assim, tem um fluxo na saúde, um fluxo a ser seguido, mas a gente pode... a gente ouviu o pedido da sociedade, né? A mudança de fluxo que a gente tem que reorganizar, e isso vai acontecer. Mas, assim, acho a equipe do Marcelo são pessoas abertas, eles demonstram que querem fazer o melhor pela cidade, melhoria, e acho que a gente tem caminhado, assim, para a prosperidade, para as melhorias,
para empregos, né? Novas empresas. Sim. Acho que tem ido bem. E a universidade está para chegar também, Nós né? temos Já lá, a tem. UFLA já tem iniciado os cursos. Agora, uma coisa que é muito importante também, olha para você ver. Hoje nós temos em média, eu cheguei em Paraíso, eu vou chutar assim, uns 43 alunos do sexto ano da faculdade de medicina, né? Então eles estão aqui numa parceria junto com a Santa Casa, fazendo aí os seus estágios, né? Então isso é muito importante. Você vai ver jovens, né, de uma federal com bastante conhecimento, capacidade, capacitação. Isso aumenta também, né? Conhecimentos que são trazidos, questionamentos, Com certeza. melhorias. Sim. E para nossa cidade também são pessoas que estão morando aqui, residindo aqui, alimentando. Então, todas essas É um ações crescimento conjunto. é um crescimento para a cidade, Sim. né? Então, nós temos que valorizar as boas ações. A Santa Casa tem muitas coisas aí que estão sendo realizadas, né? Então, assim, teve a construção do necrotério novo, teve a construção do L-ponto, teve a ampliação de 45 novos leitos SUS, que, assim, parece particular, são lindos, são muito bem estruturados, um bom atendimento, né? Estamos fortalecendo aí as cirurgias eletivas, as demandas dessa fila. O Marcelo fez, né, aquele centro de atendimento à saúde, que ficou excelente lá indo para o Ouro Verde. Então, centralizou tudo no lugar, facilitando para o cidadão. Então, são ações que ela está demonstrando. Olha, nós estamos Uma melhoria enxergando constante, né? os pedidos da cidade e estamos melhorando. Sim. Então, eu entendo assim hoje, que estamos melhorando. Apesar de algumas coisas que precisam de acontecer, tem programação, planejamento, o que é urgente, mas está acontecendo. Vereadora, sugeria a senhora, já que a senhora gosta tanto de trabalhar, também ficar com marketing, né? Porque, olha, eu vou te dizer, você fez um apanhado ótimo de tudo. Então, Tinha coisas que você falou que eu não tinha conhecimento ainda. Então, olha é muito isso. bom, né? Informação. Né? Isso é Recentemente muito bom. tivemos lá a festa da Congada na Guardinha. Gente, que alegria que foi aquilo, né? Movimentou a cidade. É uma família, é tradição da Sim, cidade, da eles cidade. gostam da festa. Então, todas essas ações são maravilhosas. Eu vou até falar uma coisa em público aqui que eu vi. Aquela estrada, a rua central da Guardinha é a coisa mais linda e tem várias casas coloridas. Aí eu pensei assim, se a gente fizesse um projeto tipo assim, Guardinha Alegre, Guardinha Viva, que é pegar todas aquelas ruas lá e pintar naquelas cores assim, amarelo, verde. Aí fazia uma parceria, né, com a prefeitura, ela Sim. cederia as tintas, Sim. né, e as famílias pintariam. Aí você imagina aquela rua inteira, toda colorida de Guardinha. Visualizei isso, tô falando agora pela primeira vez em público. Lançamento. E foi uma coisa assim que eu achei que ia ficar muito alegre. Guardinha alegre, Guardinha viva e muitas cores em todas aquelas casas da rua principal lá. Excelente ideia. Além de marqueteira, criativa. Bom, vereadora, eu estou assim, já muito feliz por muito assunto que como eu acabei de falar, que eu nem tinha tanto conhecimento assim, né? E quero até que a senhora fique muito à disposição de estar com a gente para poder estar passando para a gente isso. Ótimo. A gente vai ter muito prazer em estar, né, repassando isso para a população. A gente faz isso com muito prazer porque é muito bom. Eu fico vendo assim as pessoas, esse quadro que a gente abriu, que é só no meu programa de segunda a quarta, eu sempre falo assim, é conhecimento para as pessoas, é conhecer um pouco de cada um. E quando vem empresário, as pessoas sempre aprendem um pouco. Porque com essa história, isso foi até uma coisa que Deus despertou em mim através, depois da pandemia, que muita gente ficou meio perdida em questão de trabalho, né? Sim. Então, quem começou como empreendedor, chega um empresário que começa a falar sobre as dificuldades do começo, mas por não ter parado, chegaram hoje onde estão, empresários de sucesso, né? Porque o negócio é não desanimar, né? E aí um dia, numa entrevista, perguntando, como é que é a sua rotina? Minha rotina? Uau, acordo às 5h30, 5:45, já levo o cachorro para passear, cuido do gado, do gato, cuido das plantas, faço o café dos meus filhos, levo na escola, 7 horas estou na Santa Casa, meio-dia eu saio, depois eu vou para reunião. Então, assim, é um dia bem tumultuado, bastante coisas aí Cheio pra de gente. vida, na realidade, Cheio de vida, né? Eu acho que Isso todo é dia a muito gente bom. agradece Glória a a nossa Deus. saúde, a nossa sanidade mental, né? A gente teve Sim. muitos casos de depressão, pessoas assim que realmente desenvolveram do pânico nessa pandemia, ficaram Foi isoladas. muito difícil emocionalmente para muita gente. Muito. As crianças também foram muito afetadas, Sim. muitas crianças afetadas com esse isolamento. Então, assim, primeiro a gente agradece a vida e depois agradece a Deus por nos dar a oportunidade de trabalhar, né? E se eu Verdade. puder ser útil,
É isso que eu agradeço. Se for para atrapalhar alguém, eu não vou fazer, eu Renuncia. renuncio. Se for para trabalhar, renuncia. Eu não É, preciso disso, não. amém, vereadora. Eu creio assim. Se a senhora tiver mais alguma coisa a acrescentar, né? Nós temos aqui uma ouvinte querida nossa, que é lá do Rio Grande do Sul, que está nos ouvindo, a Rose de Charqueada, uma cidade muito linda. Uma vez nós tínhamos uma rádio lá pertinho e ela tornou-se nossa seguidora. Ela está aqui dizendo que está assistindo ligadinha na Fiel. E também nosso querido Ricardo Jacuí, que está aqui parabenizando a entrevista. E a gente fica muito feliz. Ela disse assim, a vereadora Cidinha é uma pessoa muito querida. Que bom! É. Por nós, filha do nosso querido Pedro Celis. Olha aqui, um fã do papai, né? Meu pai tem muitos amigos, graças a Deus. Isso é muito bom, né? Deixar marcas boas recordações, né? Aqui o seu Ricardo, o irmão Ricardo aqui, de Jacuí. Ele está sempre com a gente, muito querido. Nossa, muito quanta querido. abóbora, que maravilha, olha linda, isso. né? Olha só. E Jacuí estamos próximos, né? A gente tem uma proximidade com a Cida, prefeita de Jacuí, maravilhosa, né? Temos que valorizar as mulheres aqui, Sim. né? E ela tem feito aí uma gestão, tem bastante contato com São Sebastião do Paraíso. E lembra, quando o Paraíso vai bem, a micro-região vai bem. Sim. Então a gente tem que torcer, Amém. né? Nós temos assim um bom contato com toda a região, Monte Santos, Jacuí, Tamogi, os prefeitos têm um bom contato com o nosso prefeito. Santo Martim, então estão muito alinhados. É Uma ação recente, né, da micro-região foi em relação ao Hospital de Queimados, que a gente quer trazer para São Sebastião do Paraíso. Recentemente tivemos casos de pacientes que faleceram, jovens, né? Não conseguia transferência para Belo Horizonte, para o João 23. Então, o Estado precisa de descentralizar o Queimados. E Paraíso, sim, é um forte concorrente, demonstrou lá no dia que o secretário do Estado esteve aqui, né? O Fábio Bacchetti esteve aqui e ele entendeu que nós estamos aptos e tem espaço para estar trazendo esse hospital de Queimados para São Sebastião do Paraíso. Nós tivemos um caso aqui, João 29, de que a mãe estava fazendo um churrasco, o filhinho dela se queimou e ela teve que ir para Belo Horizonte, né? Foi os dois para lá. Foi uma luta. Então, isso, tendo essa referência, eles ficarão, né, aqui na região. Eu imagino, num momento desse, deve ser uma louca, né? A pessoa fazer uma viagem longa, deve até Belo Horizonte, né? Muito. São muitos planejamentos. Tem os projetos da Câmara Municipal também, né? Tem um projeto que eu gosto que deve estar para sair, que vai colocar placas solares na Câmara, então ele vai fornecer energia para a Câmara, para a UPA e para algumas duas escolas. Então é o dinheiro público revertendo para o público. Então assim você vai diminuir, economizar, né, a energia elétrica para o município, né? Então, é um planejamento, é um projeto em andamento. No próprio orçamento da prefeitura, isso, né? Tudo ajuda tudo, né? Espero que até o final da gestão, né, do presidente Lisandro, ele consiga realizar um desses projetos aí que ele quer. Que bom, que bom. Vereadora Cirinha, eu só tenho que agradecer pela sua presença. Se a senhora tiver mais alguma coisa, como eu acabei de falar, fique à vontade. Se não, eu já encerro por aqui, mas quero reafirmar mais uma vez que foi um prazer enorme conhecer essa mulher cheia de vida, alegre, dinâmica. Agradeço mesmo o convite. E é bom dar oportunidade, porque precisa de desmistificar que todo político é ruim, que o político só pensa em si próprio, que não olha para a população. Esse não vai ser eleito, gente. Esse não está no contexto. Infelizmente, alguns lugares, né? Já viramos a página, né? Mas essa Câmara Municipal, ela é próxima da população. Chama, os vereadores vão, respondem, né, atendem as demandas. Nós temos a Câmara Itinerante realizada também pela Câmara Municipal. Fica lá os vereadores, os secretários, recebendo a população a sua demanda direta, né, para a gente estar tentando resolver. Então, só faz isso quem é uma Câmara aberta, um Executivo aberto, para estar próximo da população. E que está comprometido com aquilo que, né, se propôs a fazer. E muitos, às vezes, não tem como ter o contato. Nossa, Cidinha, como que eu falo para falar com você? Tem meu WhatsApp, tem meu telefone, tem a Câmara Municipal, só deixar recado. A gente responde, entra em contato com as pessoas, ou no Messenger, ou no Instagram, né, ou na Câmara Municipal. Então, a gente dá o retorno, dá o feedback, para as demandas que chegam até nós. Então, acho que a população tem que aproveitar essa abertura e trazer. E digo para a população, vocês têm
grandes ideias que pode ter certeza que a gente fez projetos baseados no que vocês solicitaram. Eu acredito. E outra coisa, eu vejo assim, todo mundo junto, tem coisas que, por mais que vocês sejam 10, vocês não vão ter condição de ver todos os problemas que existem na cidade, Sim. né? Então, a população ajudando só tende a melhorar para todo mundo. Mas algumas demandas vão chegar para os 10 sempre. Quando o bicho pega, a demanda chega para todo mundo. Aí não tem jeito. Eu agradeço muito a Tá oportunidade. E agradeço a Excelente. oportunidade, né, dos ouvintes estarem ouvindo aí um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente faz, um pouquinho até pessoal mesmo, do que a gente é. Sim. Às vezes eu falo, meu Deus, eu vejo esse povo postando tanta foto, fazendo tanta coisa, eu não tive tempo. Será que eles precisam saber um pouco mais da minha vida pessoal? Como é que eu faço? Então, poder falar um pouquinho aqui que eu corro bastante, que a gente trabalha muito e tem prazer no que faz, é o que eu gostaria de dizer. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, gente querida, obrigada por vocês estarem junto com a gente e acompanhando aqui a nossa vereadora Cidinha. Foi muito bom esse tempo que vocês estiveram com a gente agora vai nos despedir aqui. Daqui a pouco a gente volta para dar